Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos maiores mistérios da história religiosa. Os chamados anos perdidos de Jesus. A Bíblia detalha o seu nascimento e a sua vida até os 12 anos, e depois retoma a narrativa quando ele tem cerca de 30. Mas o que aconteceu durante esses 18 anos de silêncio? Uma teoria fascinante e altamente controversa sugere um destino surpreendente. A Índia. Será que Jesus, o jovem carpinteiro de Nazaré, viajou milhares de quilômetros para o Oriente, absorvendo a sabedoria de mestres hindus e budistas? Esta ideia, que para muitos soa ficção, ganhou força no final do século XIX, graças a um jornalista russo chamado Nicholas Notovitch. Em 1887, Notovitch afirmou ter descoberto um antigo manuscrito no mosteiro de Emis, no Ladakh, uma região remota do Himalaia indiano. Segundo Notovitch, enquanto se recuperava de uma perna partida no mosteiro, os monges Master Hameli, textos que descreviam a vida de um santo ocidental chamado Issa, que ele identificou como Jesus, teria chegado à Índia com cerca de 13 anos, viajando pela Rota da Seda. A sua missão, estudar as grandes leis dos Budas. O manuscrito, conhecido como a Vida de Santo Issa, relata que Jesus passou anos em cidades sagradas como Jagannatha, Rajagriha e Benares, aprendendo os Vedas com os Brahmanes. No entanto, ele teria rejeitado o sistema de castas e a autoridade sacerdotal, defendendo a igualdade de todos perante Deus. Esta postura teria criado conflitos, forçando-o a fugir para o Nepal e, posteriormente, para o Tibete, onde estudou os sutras budistas durante 6 anos, antes de regressar à Judeia, aos 29 anos. A publicação do livro de Notovitch, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, 1894, causou um alvoroço mundial. Para alguns, era a peça que faltava no puzzle da vida de Jesus, explicando as semelhanças entre os seus ensinamentos e as filosofias orientais, menos conceitos, como o karma, a reencarnação e a não-violência. A ideia de um Jesus universal, que bebeu de múltiplas fontes de sabedoria, era incrivelmente apelativa. Mas, como seria de esperar, a controvérsia não tardou. A Igreja e muitos acadêmicos ridicularizaram a história de Notovitch. Críticos apontaram que ninguém mais tinha visto tal manuscrito. Um professor chamado Max Muller escreveu artigos a desmascarar Notovitch, citando cartas do mosteiro de Emis, que negavam a sua visita ou a existência de tais documentos. Outro acadêmico, J. Archibald Douglas, visitou pessoalmente Emis e afirmou que o obed-chefe lhe disse que Notovitch nunca lá esteve e que a história era uma invenção. A credibilidade de Notovitch ficou seriamente abalada. Ele foi acusado de criar uma fraude elaborada para ganhar fama e dinheiro. E durante décadas, a história do manuscrito de Issa foi largamente considerada uma farsa. O caso parecia encerrado. No entanto, a história não termina aqui. Várias décadas depois, outras pessoas afirmaram ter visto os mesmos textos. Um deles foi Swami Abhedananda, um discípulo direto do famoso mestre hindu Ramakrishna. Em 1922, Abhedananda viajou até o mosteiro de Emis, determinado a verificar a história. Para sua surpresa, ele afirmou que os monges não só confirmaram a história de Notovitch, como lhe mostraram uma tradução tibetana do manuscrito original em Pali, que ele próprio traduziu para Bengali. Outra figura importante nesta saga é Nicholas Roerich, um aclamado artista e explorador russo. Nas suas viagens pela Ásia Central entre 1924 e 1928, Roerich escreveu no seu diário sobre as lendas locais de Issa. Ele relatou ter ouvido as mesmas histórias em várias regiões, de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Notovitch. Para Roerich, a persistência destas lendas era uma prova da sua autenticidade. Ele acreditava que Jesus tinha, de facto, viajado e ensinado por toda a Ásia. Então, temos um
enigma. De um lado, acusações de fraude e a falta de provas físicas. O manuscrito original nunca foi apresentado ao mundo. Do outro, testemunhos, independentes de figuras respeitadas, que afirmam ter visto evidências ou ouvido as mesmas lendas. Que devemos acreditar? Os defensores da teoria argumentam que as semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e as filosofias orientais são demasiado marcantes para serem coincidência. O Sermão da Montanha, com a sua ênfase na humildade, no amor ao próximo e na resistência ao mal, ecoa princípios budistas e jainistas. A ideia de dar a outra face é muito semelhante ao conceito de Arimes, ou não violência. Eles também apontam para o contexto histórico. A Rota da Seda era uma via movimentada, não apenas de mercadorias, mas também de ideias. Havia comunidades judaicas espalhadas pelo Oriente, e o intercâmbio cultural entre o Império Romano e a Índia era real. Não seria impossível para um jovem curioso e espiritualmente dotado de Nazaré embarcar numa tal jornada. Por outro lado, os céticos mantêm a sua posição firme. A ausência do manuscrito original é o maior obstáculo. Sem ele, tudo o que temos são relatos em segunda mão. Além disso, os evangelhos canônicos, embora silenciosos sobre este período, não dão qualquer indicação de uma viagem tão longa. Eles apresentam Jesus firmemente enraizado no contexto judaico do século I. Para muitos teólogos, os seus ensinamentos podem ser totalmente explicados dentro da tradição profética de Israel. E o que diz o Vaticano? Oficialmente, a Igreja Católica e as principais denominações cristãs rejeitam completamente esta teoria. Para eles, é uma história sem fundamento, que contradiz a narrativa bíblica e a tradição da Igreja. A posição oficial é que Jesus viveu uma vida normal e tranquila em Nazaré durante esses anos, trabalhando como carpinteiro e aprofundando a sua fé judaica, em preparação para o seu ministério público. Qualquer sugestão de influências externas, especialmente de outras religiões, é vista como uma tentativa de diluir a singularidade da sua mensagem. Mas a ideia persiste. Por quê? Talvez porque ela preenche um vazio que intriga a humanidade há séculos. A imagem de um Jesus aventureiro, um buscador da verdade que atravessa continentes, é poderosa. Ela ressoa com a nossa própria busca por significado e conexão espiritual num mundo globalizado. Hoje, o Mosteiro de Emis é um ponto turístico popular. Os visitantes ainda perguntam pelo manuscrito de Issa. As respostas dos monges variam. Alguns negam, outros sorriem enigmaticamente. A história torna-se parte da lenda do próprio local. Independentemente de acreditarmos ou não na viagem de Jesus à Índia, esta teoria obriga-nos a fazer perguntas importantes. Quão abertos estamos a ideias que desafiam as nossas crenças? Como é que as diferentes tradições espirituais do mundo se influenciaram mutuamente ao longo da história? E no final, o que é mais importante? Os detalhes históricos da vida de uma figura espiritual ou a mensagem transformadora que ela deixou? A história de Issa, o santo que veio do Ocidente, pode ser uma fraude, uma lenda, ou uma verdade suprimida. Talvez nunca saibamos com certeza. Mas o fascínio por esta rota proibida continua. Um testemunho do nosso desejo eterno de compreender as figuras que moldaram o nosso mundo. É uma jornada que nos leva não só às montanhas do Tibete, mas também às profundezas da nossa própria fé e curiosidade. O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acredita que Jesus esteve na Índia? Ou acha que tudo não passa de um mito moderno? Adoraria saber o que pensa. Se gostou deste mergulho num mistério histórico, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar este vídeo e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima.